para a gente chamar aqui nossos queridíssimos Rosane e Renan para bater um papo com a gente sobre comunicação sensorial e experiência de consumo como diferencial de engajamento e conversão. E esse vai ser uma coisa muito bacana de trazer, principalmente depois de todo esse contexto que a gente trouxe, porque de fato as coisas não brotaram, né? Não existia um decreto divino que falou agora o mercado acha vocês fofos. De fato, foi muita luta e foi uma coisa que não começou de ontem, não começou hoje, tem história. E por isso foi tão importante trazer, de fato, todo esse universo de repertório para a gente falar o que engaja, o que converte, né? Então, por isso é uma honra ter também aqui a Rosane e o Renan para a gente fazer essa conversa. Eu já queria pedir a gentileza de vocês contarem um pouquinho de vocês. Quem são vocês na fila do pão, gente? Fala pra gente. Eu sou a Rosane Terragno, criadora da linha Divas Black, e eu tô apaixonada. Fiquei agora aqui ouvindo teu pai e o teu irmão, fiquei extasiada. Obrigado, obrigado. Eu também fico sempre. Bom, então eu trabalho há 8 anos com beleza, sou formada em administração, quis entrar nessa área da beleza, e aí acabei indo, pesquisando, conhecendo um pouquinho do mercado. Então criei a linha Divas Black, que é uma linha voltada para a pele negra. E tem uma loja de maquiagem, Território da Beleza, trabalho com redes sociais. Eu sou uma empresária da beleza. Que maravilha. Renan, Oi, maravilhosa, maravilhosa. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui do lado da Rosane. Rosane é uma pioneira aí, quando a gente está falando de cosméticos, né? Para a gente se empoderar. E é muito sobre pertencimento, tudo isso. Então, o máximo estar aqui com você, Rosane. Eu sou o É um Renan. prazer. Prazer. Prazer é todo meu. Eu sou o Renan, eu sou estrategista, né? Eu trabalho na primeira agência de publicidade 100% preta aqui do Brasil. Então, é uma honra estar aqui e trazer tanto exemplo, né, e tanta vivência agora, quando eu começo a olhar para minha trajetória e perceber que eu já trabalhei com bastante marca de beleza e que eu sempre trouxe aquele desconforto intencional para a mesa, né, para a gente ser mais propositivo, para a gente trazer equidade e pluralidade das belezas do Brasil real, né? Então, acho que a minha grande missão é essa, assim, ao longo da minha caminhada, sempre questionar se essa pessoa que, para além do universo da beleza, está ali trazendo estratégia, trazendo propósito para marcas e clientes. perfeito. Gente, é uma honra para a gente ter vocês aqui, até para a gente consolidar muita coisa do que a gente colocou em pauta, não por uma relação só de conteúdo, mas dessa análise de todos esses repertórios que a gente teve hoje, desde as 9 da manhã, para a gente colocar alguns pontos, principalmente quando a gente fala do valor da comunicação e do valor da experiência na ponta, porque é muito legal quando a gente começa a perceber que inovação não é nada além de um valor percebido, né? A gente pode ter ali sabe, alguém que ali, o miguxo do moço do Tesla lá, o cara que quer levar todo mundo para Marte, ele falou, olha, o patrão ficou louco, agora você pode ir para Marte dividir em 12 vezes, tá baratinho, tá mais fácil que para Fortaleza. E aí você vai ter alguém na ponta e falar, meu amigo, eu só quero lavar a mão, eu só quero ter água, eu só quero ter saneamento básico, não preciso ir para a Lua, não preciso ir para Marte. E aí eu queria muito ouvir um pouco de vocês sobre essas dinâmicas de comunicação, experiência, no varejo, no produto, na comunicação, na estratégia. O que que para vocês é uma beleza antirracista? Quer começar, Rosane? Pode ser. Ah, Vai. eu vim com uma gana, com uma garra, porque a Divas Black nasceu de vivenciar mesmo, assim, de não ter produto para as mulheres negras que acabaram chegando até a minha loja, porque eu trabalhava com produto para cabelo. Acabei virando uma referência, e eu sou gaúcha, eu sou aqui de Porto Alegre, as pessoas acham que aqui no Sul não tem negros, então o pessoal tem que vir aqui para ver como nós estamos aqui, né? E eu lancei a marca.
E aí, assim, eu tive uma pessoa que dá consultoria para várias empresas grandes, Natura, Avon, foi ela que foi para dentro do laboratório me auxiliar a chegar como eu queria. A gente testou e conversou bastante. Eu peguei do meu bolso, como empreendedora, como empresária, peguei kits, distribuí para o Brasil, mandei para a Thaís Araújo, mandei para pessoas. Fui fazendo meio assim, intuitivamente, mas com uma agência me auxiliando. E aí a minha fala é porque eu quero dividir com vocês assim. Eu nunca vi esse episódio, mas ele está lá. Eu participei daquele programa Shark Tank, fui atrás de um investimento. Então, assim, falando em comunicação, eu cheguei lá, pensei assim, ó, tenho todo o discurso na minha mão, né? Tenho todo o discurso. E cheguei lá e fui totalmente desacreditada por eles. Porque eles disseram que o que eu estava falando não era verdade. E como na bancada não tinha nenhum negro para me auxiliar nisso, eles disseram que não, hoje já tem muito produto, que em qualquer lugar tu pode comprar maquiagem para pele negra. O João disse que fez uma Miss Brasil negra e com os produtos dele da Polishop. Então, assim, por que a minha fala? A gente ainda fala, mas não tem voz. Entende? A gente consegue chegar em pequenos grupos, em grandes grupos, nós falarmos e as pessoas ouvirem assim sobre beleza, sobre, olha, não tem produto para minha pele. Olha, eu vou passar um produto e eu não quero ficar cinza, não quero ficar cor de rosa. Alguém tem que estudar isso, porque dependendo do produto na minha pele fica assim, acinzentado. A gente ainda está com muita dificuldade de chegar e as pessoas quererem ouvir isso. Essa é a minha experiência. Não, eu queria trazer esse ponto da Rosane, assim, até que ponto estamos sendo escutados, né, ou vistos. Quando você me fala de beleza antirracista, Raul, eu começo a perceber que a gente, para além da comunicação, a gente precisa ser intencional de dentro para fora, né? Eu acho que essa é a grande primeira provocação que eu sempre trago para o mercado, assim. Não só mostrando o nosso potencial de consumo e a nossa multiplicidade de belezas, né? Porque quando tentam nos encaixar em um padrão ainda dentro da diversidade, a gente tem que ir lá e falar, cara, somos diversos e plurais até dentro da nossa negritude. Então é um lugar que a gente sempre tenta trazer essas provocações o tempo todo e que elas só acontecem de fato do PDV à experiência de compra, aos pontos de impacto quando a gente está falando da mídia, se a gente consegue ser intencional de dentro para fora, né? Se a gente tem uma voz relevante, uma tomada de decisão dentro dessas estruturas, né? Porque senão a gente também aí vem uma agência criativa que traz propósito, que traz legado, e aí na hora da aprovação, de fato, o cliente do outro lado não tem essa consciência de fato dessa multiplicidade de beleza, do potencial de consumo e muito menos um time diverso, né? Então, eu sempre provoco muito assim, o quanto a gente é diverso e múltiplo de dentro para fora das estruturas. E quando você me fala de beleza antirracista, me vem um pouco da jornada do pós-empoderamento, né? Ali em meados de 2017, a gente sempre foi muito essa geração tombamento, então depois aí de fato das conquistas que foram a pequenos passos. Em 2017, a geração tombamento foi uma geração que gritou que queria ser representada não só em comunicação, mas também nos produtos, né? Então eu começo a perceber que toda inovação e potência que a Rosane traz também vem de encontro a essa onda, assim, porque foi uma onda que só não via quem realmente estava míope, assim, socialmente falando e culturalmente falando. Então, a partir de 2017 até 2019 e 20, a gente percebe essa geração gritando, trazendo revolução por meio da estética preta e periférica. E eu começo a perceber que a partir dos anos ali de 2021, por exemplo, a gente tem o pós-empoderamento, que aí, de fato, eu tenho pertencimento, agora eu tenho talvez um possível leque de produtos que me atenda, né? Eu acho que o exemplo da sala online é ótimo. Aí depois vem seda, vem todas as outras linhas ali ao entorno. E a gente percebe que o pós-empoderamento é sobre a categoria de beleza também falar com quem usa lace, com quem usa trança, com quem raspa o cabelo, por que não? Então, acho que quando a gente está falando de negritude e de beleza antirracista, agora eu coloco uma lupa aqui, um ponto de
reflexão e provocação para todos vocês, que é olhar para esse pós-empoderamento, que é o empoderamento que eu já tenho pertencimento, que eu já tenho uma construção de autoestima e que agora eu quero ser representada em minha multiplicidade. É a mulher careca, a mulher com trança, a mulher com dread e todas essas esse espectro que a gente não cabe mais dentro de uma caixinha só, né? E perfeito, porque a fala de vocês é muito incrível, porque demonstra, de um lado, não somos um bloco de melanina, existe pluralidade de vida e um universo a ser descoberto. Do outro lado, existe dificuldade, porque o mercado, principalmente quando a gente fala de capital, não acessa, a gente não acessa, porque o racismo está lá. E a gente precisa sempre colocar, e é uma coisa que eu tive o privilégio de ter alguns workshops com o Renan, que é aquela relação de onde existe racismo, existe o racista. O que que a gente faz com isso, né? Então, a gente precisa reinventar um pouco o nosso ambiente, e o que a gente está fazendo hoje, né, alguns poucos passos, mas alguns poucos passos propositivos. E eu queria muito fazer uma pergunta agora, acho que principalmente inspirado numa coisa que o Renan também me ensinou, que eu achei muito legal, que é a dinâmica do território, em algumas conversas que a gente teve, e perguntar 2 pontos aqui para vocês, gente. Primeiro, eh, Rosa, Rosângela, como é que vocês, né, principalmente no território da beleza, que eu acho uma coisa incrível, eu pesquisei muito e eu sempre uso muito vocês de referências, como vocês engajam um público dentro de um ambiente, né, quando a gente fala no Sul, que culturalmente não é o mais acolhedor. Então, como é que funciona esse engajamento, pensando ações, comunicações? Porque é muito legal, porque é possível, né? E você é a prova disso, é a prova viva disso. E para o Renan também, a partir dessa dinâmica de engajamento, queria que você contasse um pouquinho dessa relação dos territórios, porque no final das contas, se a gente vai engajar, a gente precisa entender cultura que é feito por valor, que é feito por repertório, e repertório está em territórios específicos, onde a gente pode trabalhar, enxergar e falar com pessoas específicas, né? E canais específicos. Nem todo mundo é online, a gente precisa lembrar disso. Então, eu queria agora jogar um pouco aqui na mesa e já deixar para vocês essa questão. Ó, em relação ao território, a gente sempre usou a cliente que estava na loja para começar a jogar ela para a internet, na época ainda que essa coisa de algoritmo não era tão assim, tão trabalhoso, sabe? Era uma coisa assim mais orgânica mesmo. Então a gente sempre cuidou essa era a forma que o território trabalhava, independente da cor da cliente. Vem aqui, a gente te ensina a usar o produto e te joga na internet. Aí a vizinha vê, a amiga vê, e aí fazia um boca a boca na internet, né? E assim, olha, o que eu vejo, e aí senti na pele isso, porque a gente está falando um pouco assim, teoricamente, de pesquisa, mas aí eu vou falar do que eu vivi, né? Que é uma coisa, tipo assim, o boca a boca funciona, a minha loja é pequena. É uma loja pequena, na internet, mas o interesse das pessoas de ter um produto para negro, para vender num grande varejo, eu não vi esse interesse. Porque o que eu percebo é que a mulher negra é uma mulher, ela é desconfiada ainda, entendeu? Então, ninguém compra maquiagem na minha loja, nenhuma negra entra na minha loja e compra, a não ser que ela já seja minha cliente, ela diz assim, aquela lá é a minha base. Ela entra dizendo, olha, eu não tenho o hábito de me maquiar, porque eu não acho o produto. Eu falo, senta, meu amor, chegou no lugar certo. Então, eu tenho um camarim, ali ela é bem tratada. Normalmente, a gente olha para ela e já sabe qual é o tom, são 6 tons de base. Acerto de primeira, ela fica muito feliz, leva. Mas as pessoas não querem fazer isso. Eu procurei, sentei, conversei e expliquei isso. Ó. E nem falava só de divas, falava de negra rosa, da minha cor. Meu sonho de consumo, Raoni, era assim, ó, que tu chegasse num grande shopping e tivesse território negro, sei lá, né? E ali tivesse assim várias marcas de pele negra, inclusive divas, mas mulheres negras vendendo. Uma careca,
uma trançada, com uma árvore na cabeça maravilhosa, mas ela explicasse para outra como é que funciona, porque a mulher negra enxerga a outra e confia, mas as pessoas não têm. Eu vivenciei isso na pele, porque as pessoas falam muito de pesquisa, mas eu vivenciei, porque todo investimento, divas, desde o designer até o produto no laboratório, tudo foi do meu bolso, eu não tive nenhum investidor. Eu tive vontade, fui atrás, tive Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Jojo Todinho, tudo assim, organicamente, achando legal o meu trabalho e comprando a ideia. Mas uma grande empresa atrás, querendo e dizendo, esse é o meu público, é assim que eu falo com ele, isso eu não tive, sabe? E eu estou de mudança para Portugal a semana que vem, estou indo atrás de investimentos, né? Quem sabe lá a coisa funciona um pouco diferente, eu trago para cá, eu já estou conversando com algumas pessoas, mas eu vivenciei isso, entendeu? De querer entrar num lugar e que eu pudesse olhar na prateleira, tá aqui, mas que alguém não só estivesse na prateleira, tá? Mas alguém ali soubesse me explicar como é que eu uso aquele produto. Sabe? Como uma loira vai no lugar e a pessoa vai ter o produto roxo para o cabelo dela não ficar verde, vai dar toda uma explicação e ela vai sair feliz da vida. E aí é isso que eu vejo, assim, as pessoas não têm esse interesse, sabe? Ninguém quer fazer esse investimento. Vou botar aqui um stand maravilhoso com vários produtos, que já tem, viu? As pessoas dizem que não tem, mas tem. Só que é cada um trabalhando sozinho lá no seu cantinho e tentando mandar para o Brasil. Eu estou no Sul, tem gente que fala comigo e diz, eu queria tanto a base aqui. Eu tive revendedora em vários lugares e as pessoas diziam, mas o pessoal quer experimentar. Sim, querida, abre uma base, mostra para ela como é que ela usa. Mas essa foi a minha grande dificuldade. Como a gente está falando aqui sobre beleza antirracista, então é isso, sabe? Essa falta de interesse das pessoas em ir lá, nos conhecer, o produto está ali, aprende a usar, fala com a gente, mostra, né, como é que usa isso, sabe? Porque a gente estava falando de cabelo, sobre cabelo, mas isso começou o cacheado, não necessariamente era uma negra, podia ser uma branca de cabelo cacheado e dali, partiu dali, né? Porque eu lembro assim, eu estava ouvindo teu pai e teu irmão, eu lembro que quem fazia a propaganda da cacheada era Ana Paula Arósio. Daí eu... é isso, né? Não, eu queria trazer esse ponto, assim, antes até de entrar na dinâmica dos territórios, Raoni, trazer um pouco desse ponto que a Rosane traz, que é o quão desafiador é ter marcas propositivas no segmento da beleza e independentes, né? Porque a gente começa a perceber um movimento que a indústria está abocanhando esse universo, então ampliando o portfólio, ampliando influenciadores, ampliando pontos de impacto, né, para o público quando a gente está falando da comunidade negra, mas o quanto no contraponto, em contraste a isso, existem essas marcas independentes aí lutando para serem credenciadas e conhecidas e reconhecidas por um lugar de qualidade, né? Então, acho que esse lugar que a Rosane traz de despertar a confiança no público-alvo dela, que é o nosso público, que é o público negro, eu fico imaginando que esse desafio é todo dia, é constante, mas que, cara, as gigantes do mercado estão muito assustadas com isso, né? E eu queria deixar esse recado para a indústria aqui, o quanto empreendedoras do segmento de beleza estão revolucionando e sendo inventivas, inovadoras ao ponto das marcas grandonas estarem correndo atrás do preju agora, né? Então, acho que é um grande aviso para as grandes marcas que esse movimento, como a Rosane faz, é um movimento de empoderamento e pertencimento, mas que, cara, um trabalho constante, né? E aí eu queria trazer um pouco disso, assim, do quanto existe uma lógica hoje de impacto que é muito bacana, que é do território. Então, enquanto todas as marcas estão olhando impactar a nossa comunidade aqui no eixo Rio-São Paulo, o quanto é importante a gente, por meio de pesquisa, né, de potencial de consumo e tudo mais, perceber que demograficamente a gente consegue, cara, mudar o mindset, né? Então, ao invés, já que está todo mundo saturando o mercado e comunicando para o eixo Rio-São Paulo, por que não eu comunico ali nos 9 estados do Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, né? Então, acho que tem uma lógica aqui da indústria que ainda é míope, de só olhar para o potencial de consumo aqui nos grandes centros e ficar só nos grandes centros.
a gente começa a perceber, e por meio de estudo mesmo e vivência, que, cara, existe um potencial de criatividade e inventividade que esse despertar do empoderamento nasceu das periferias, né? Dos salões que são abertos dentro das garagens, dentro das salas de casa, e que isso nunca foi valorizado. A gente dificilmente viu uma narrativa de uma grande marca contando da onde foi o despertar desse empoderamento que aconteceu, cara, nos quintais, nas salas de casa dessas mulheres que são cabeleireiras, que são esteticistas. Então, dificilmente a gente vê uma narrativa nesse ponto. Mas quando a gente vê empreendedoras como a Rosane aí, a gente começa a trazer essas narrativas que geram identificação, pertencimento, né? Então, eu gosto de provocar sempre o mercado de olhar para além do eixo Rio, desse eixo Rio-São Paulo, porque já está saturado. E se você está olhando para cá, olha para além dos grandes centros, né? Então, olha para além da Paulista, dessa redoma da Santa Cecília. E aí eu estou falando desse lugar que eu sou paulista, né? Então, eu conheço bem esses grandes centros, Pinheiros e tudo mais. Mas por que você não vai até Paraisópolis e ver o que está acontecendo ali quando a gente está olhando para a estética, né? Porque você não vai para a Zona Leste e olha também essa efervescência cultural que está acontecendo ali. Te provoca a ir para Salvador, que é enfim, a capital mais negra do país, que, cara, quando a gente está falando de estética lá, eles são pioneiros, né? Quando a gente está falando também de cabelos crespos, ondulados e tudo mais. Então, acho que tem essa dinâmica do território, assim, Raoni, que é um lugar que eu sempre provoco muito as marcas, de ampliar esse lugar e de não ficar só no digital, né? Eu acho que existe uma dinâmica hoje de Facebook, Instagram e tudo mais, segmentação, que é super bacana, mas por que você não amplia o seu grau de impacto, né? Então, você amplia o território, amplia o horizonte de impacto, mas também amplia o canal. É muito importante a gente gerar conexão e impacto também no ambiente offline. E aí é chegar onde normalmente as marcas de impacto não chegam. Eu acho que eu tive um case uma vez que eu quero falar super rapidamente aqui, que foi o lançamento das novas bases da Avon. E aí foi isso em meados de 2017, 2018, porque a marca percebeu que, cara, havia um movimento estrangeiro da Rihanna, por exemplo, com a Fenty Beauty, de lançar vários tons de base. E aí a marca aqui brasileira, que já tinha um impacto bacana com a comunidade negra, falou, meu Deus, eu preciso inovar o meu produto, ampliar o repertório e a paleta. E aí, na hora que a gente foi divulgar isso, a gente falou, cara, é uma divulgação que precisa ir para além das redes sociais, né? Então, como a gente consegue ampliar esse impacto e chegar nas quebradas, então, cartazes dentro das quebradas, experimentação do produto dentro de pontos estratégicos ali, perto das favelas, das comunidades. Então, acho que tem um pouco desse olhar que tem que ser real, né? Que tem que chegar realmente onde esse potencial consumidor está, que é dentro do território deles. Então, acho que essa é a provocação que eu trago. E é incrível. E eu vou começar a caminhar para o final, tá, gente? O que não significa que a gente está chegando, mas é um ponto mental para o Raoni não ir até as 10 da manhã de amanhã com vocês. Queria perguntar uma coisa para a Rose e também já fazer também para o Renan, que é o seguinte, uma das grandes dores que a gente enxerga, e assim, eu estou no mercado já há muito tempo também, sou estrategista no mercado, então a gente recebe muito briefing, muita demanda, é que falta matéria-prima, falta um universo de coisas para a gente traduzir tudo isso em uma possibilidade de experiência. Aí o que é importante? Rosane, que não é uma multinacional, que ainda não é um unicórnio, que não tem R$ 1 bilhão na conta pessoal, faz. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é, na percepção de vocês, o que falta para a gente parar de falar e de fato fazer? Eu vivo e vivi isso, né? Continuo vivendo isso, assim. Eu fiz um investimento, eu fiz isso. Eu não fiquei só falando, eu vi essa dor, ouvia como dor. Olha, eu queria me maquiar, queria ficar bonita, eu fiz uma coisa séria. As pessoas falam dos negros e que a gente faz feira, que a gente... Não, eu fiz uma coisa séria. Fui para dentro de um laboratório, contratei uma especialista em pele negra, ela disse, eu criei, o produto está ali, eu fiz um investimento de 2 dígitos, sabe? E qual é a minha dificuldade hoje, Raoni?
a entrega. Esse atravessador que precisa ter interesse, como o Renan falou, de entregar isso lá na periferia e facilitar, né? Como o nosso público, o público negro, ele é um público ainda com a questão da pele desconfiado, tem que ter alguém lá conversando com ele, cuidando dele, como é feito com todas as outras pessoas. Se tu vai comprar um produto para pele, não é só a blogueira, porque hoje tem muito disso. Eu comecei com muitas blogueiras, mas hoje tem muito essa coisa do publi, entendeu? Então, assim, já foi o tempo que tu comprava um produto realmente para falar para o teu público se é bom ou ruim, a não ser que seja para criar criar likes, que nem a gente está vendo aí, essa questão da Virgínia, né? E aí eu até te mandei, porque assim, Divas Black estourou no Twitter lá, viralizou, porque uma disse assim, olha, eu não me envolvo nisso porque eu tenho a minha base própria, que custa 20 e poucos reais, Divas Black ali, a gente teve um monte de pedido, mas aí eu te digo assim, eu estou fazendo a minha parte. Eu queria que alguém fizesse isso, de entregar o meu produto, está ali, ele está pronto. Eu fui atrás, eu registrei a marca, eu criei o designer, eu coloquei dentro da embalagem aquilo assim que eu achava que faria diferença, e eu ouço isso, mas eu não consigo entregar isso para as pessoas lá, como o Renan disse, lá na Bahia, lá na periferia, eu não consigo isso. E esse atravessador, que eu imagino assim, essas grandes empresas, vou dar um exemplo aí, meu sonho de consumo, eu sou gaúcha, cheguei a pensar nisso, que a Renner tivesse assim um espaço de beleza lá só para as negras, e é como eu estou falando, não estou falando só de Divas Black, Negra Rosa, da Minha Cor, que são marcas que tem linha para pele negra, não que tem uma linha e ali tem 2 ou 3 cores para pele negra, não isso. Uma linha específica que cuida da pele negra, entendeu? E ainda, e é o que eu te disse, eu fui num programa de TV onde eles disseram que sim, claro que sim. Desmereceram todo o meu estudo, todo. Eu lembro assim que tu fala bastante aqui, eu sou consteladora sistêmica, eu tive que me constelar, porque eles lá fizeram eu me sentir uma farsa, sabe? Eu pensei, será que eu estou enganada mesmo? Será que... E não, continuo ouvindo das minhas clientes. Fora daqui, aonde tu chega e a pessoa cuida de ti, acha... Ela diz, não existe isso, Rô, só aqui. Então, é isso. Eu gostaria que tivessem locais onde uma mulher negra fosse acolhida, a pessoa... Não, e eu estou falando, ó, não precisa ser só Divas Black. As marcas que fazem, sabe? E que ali tivesse uma mulher negra que entendesse, pudesse falar, ela fosse contratada, fosse treinada, fosse empoderada, que ali aquele espaço é dela para cuidar de outras mulheres negras. Esse é o meu sonho de consumo. Eu acho que é isso que falta. Ai, maravilhosa, maravilhosa. E quando eu te ouço, Rosane, eu fico pensando um pouco nesse lugar, né, Raoni, que nada, sucesso pra gente é coletivo, né? Então, quando você fala de acessar esses espaços, você também cita outras pioneiras aí, quando a gente tá falando de beleza, conta muito sobre nós, né? Sobre essa coletividade, essa prosperidade que acontece e precisa acontecer em coletivo, né? Eu fico pensando muito um pouco do... Para a gente deixar de falar menos e fazer mais é a prática da ação mesmo. Eu estou vendo que a indústria, normalmente, ela se equivoca muito ao falar de beleza antirracista. E ela se equivoca porque ela não tem pessoas diversas dentro do time, né? Então, eu queria trazer como um primeiro passo essa ação estruturante, né? De como você, por exemplo, grandes marcas, consegue ter times mais diversos para ter diálogos e conversas mais profundas com os consumidores, né? Com quem consome de fato esses produtos que falam com a gente, que falam com as nossas necessidades, né? Então, para mim, é um primeiro ponto. O segundo é um pouco dessa cadeia de valor, Raoni. Eu acho que a gente vem falando um pouco sobre isso, né? Ao longo do dia eu fiquei ouvindo bastante. E essa cadeia de valor que, cara, a gente precisa ampliar esse horizonte. Quando a gente vai na prateleira, será que a gente consegue se ver na caixinha de uma tintura, né? Será que a gente consegue, ou é ainda um ideal, ainda um padrão de beleza? Então, acho que a gente precisa ampliar o espectro também, né? Não só em comunicação, mas como a caixinha do produto me representa, a formulação também me representa, as necessidades do meu cabelo, e não só
uma composição, composições múltiplas, né? Quando a gente está falando também de maquiagem, como a gente aumenta o espectro também, né? Porque somos plurais até nesse olhar do colorismo. Então, eu fico olhando um pouco para essa segunda ação, assim, das pessoas, dos players se provocarem a olhar para a cadeia de valor, e tanto numa questão logística, até uma questão também de prateleira, de experiência de compra, como a gente consegue ser diverso e ir para além da onde a gente vai, né? A questão logística, quando a Rosane traz para mim, é um grande impacto, assim, como ela consegue ter essa dinâmica de entrega, né? Tipo, não vai, não vai. Então, como a gente consegue ter esse apoio? E aí eu acho que o terceiro ponto é um pouco do legado, né? Eu acho que nada se constrói sozinho, e se as marcas começassem num olhar ético mesmo, tá? Num campo ético, respeitar essas mulheres que são pioneiras, que são inventivas por elas mesmas, que fazem as bases para a pele preta, que fazem produtos orgânicos, né, que mesclam ancestralidade e tecnologia. A gente vê muitos exemplos disso, né, de mulheres empreendedoras negras que mesclam coisas orgânicas e naturais e também traz muita tecnologia para as composições. Por que não esse co-branding não acontece hoje, né? É uma provocação que eu fico me fazendo o tempo todo. Assim, a gente vê, por exemplo, uma marca de moda fazendo co-brand com a Renner, com a Riachuelo. Por que a gente não vê uma marca grande de beleza fazendo uma parceria, né, com uma marca do território da Rosane, por exemplo? Então, eu acho que é dessas colaborações que eu acho que a gente consegue também sustentar esses negócios independentes, né? Então, por exemplo, a Natura fazendo uma parceria com a Rosane, por exemplo, seria incrível. E a gente fomentaria e inspiraria outras coisas mais, assim, né? Ampliaria o repertório dela, o espectro de visibilidade, de alcance. Então, acho que as marcas grandes, como Natura, Avon, Salonline, entre outras, só tem a perder se elas não fazem essas colaborações. E aí eu vou trazer um exemplo para finalizar a minha fala, que eu vejo que é talvez um lugar de menos fala e mais ação, que ano passado a Salonline fez uma parceria com a Ana Paula Chongani e sua mãe, para fazer um novo produto ali que tinha uma formulinha de abacate e que era um segredo da família da Chongani, assim. E aí eles fizeram uma linha de produtos com a Ana Paula Chongani e sua mãe ali. E, cara, isso foi um burburinho tão grande, né? Quando você chama uma pessoa muito influente, inventiva por ela mesma para co-criar algo com você. Então, é como se a marca fosse plataforma dessa cocriação e catapultasse, né? Esse lugar da nossa inventividade. Então, acho que, em termos práticos, é isso para mim. A gente falar menos, ser mais intencional dentro de casa, fazer as colaborações com quem é pioneiro, com quem é inovador, como a Rosane, e como a gente consegue também chegar em lugares que a gente não chega hoje com a nossa cadeia de valor, né? Então, tanto na experiência de compra quanto a logística. Então, acho que são pontos que eu queria trazer aqui, Raul. Gente, perfeito. E para encerrar, eu também não podia não fazer aquela pergunta para vocês, mas eu queria só dar um contexto de quão rico foi essa conversa, porque isso é um ponto muito importante quando a gente fala de collab, né, de co-branding, de colaboração, que pode sim ser uma alternativa incrivelmente mais competitiva do que a gente começar a falar de investimento corporativo, de private, qualquer coisa, de onde uma grande empresa acessa uma empresa de uma empreendedora negra que já está fazendo, já tem lastro, já tem sucesso, para potencializar algo que também em algum momento ela vai tirar porque ela entrou no mercado, ela testou o mercado, ela testou o canal, ela testou o público. Ou seja, mais uma vez, estamos aqui criando um universo de repertórios para a gente basicamente fazer o excelente arroz com feijão. Mas é o que tem para hoje. Bora fazer. Meus amigos, eu queria, antes da gente encerrar, pedir a gentileza de vocês falarem um pouco para a gente do porquê que os nossos ancestrais se orgulham de vocês. Vou começar, Por favor. tá? Bom, como consteladora sistêmica, eu penso sempre que a gente tem que se preocupar muito com o que está fazendo, porque é a gente que deixa a cura para a próxima geração. Então, eu acredito que os meus ancestrais estão muito felizes comigo, porque eu consegui trazer uma cura da questão da beleza, do cuidado para muitas mulheres negras. Eu ouvi muito, viajei um pouco pelo Brasil, participei de eventos com mulheres maravilhosas e eu ouvi de algumas mulheres assim, eu nunca tinha me maquiado, nunca tinha me sentido tão bonita, né?
E aí eu fico pensando, olha, fiz a minha parte, né? Vou fazer aquele tic. Quando eu chegar lá, vou fazer aquele check. Eu fiz a minha parte, pesquisei, investi, e eu queria trazer isso, assim, uma cura para essa questão da beleza, porque a mulher negra é linda, né? É linda. E ela poder se maquiar e estar do tom correto e ter uma marca que pensou nela, que cuidou dela. Então, eu acho que a minha ancestralidade vai ficar bem feliz. Eu trouxe essa cura e essa vai ficar registrada aqui. Perfeito. Perfeito. Nossa, eu acho que os meus ancestrais ficariam muito felizes quando eu olho para o meu campo de atuação, que é um pouco desse lugar da construção de imaginário possível, né? Construção de imaginários possíveis. Então, a mídia tem um poder de influência muito grande na gente, né? E ela deteve durante muito tempo esse lugar de ditar o que é belo pra gente, o que é correto, o que é incoerente, o que é coerente. Então eu fico pensando quando a gente está dentro da indústria, né? Dentro desse backstage, dentro dessa área mesmo, a gente consegue conceber e fazer novas construções, ampliar os horizontes, né? E aí quando eu olho para as representações agora, que tem talvez um dedinho meu, uma provocação minha e da agência que eu pertenço, eu fico muito feliz. E eu acho que também os meus ancestrais ficariam muito felizes de a gente agora se olhar na grande mídia, no espectro da publicidade, que é um ambiente que rola muita grana, e ver que parte desse investimento também está vindo para nós e de encontro a nós, né? Então acho que minha caminhada tem sido sobre isso e eu espero deixar esse legado para o mundo. Perfeito. Gente, eu queria registrar aqui a minha honra de ter vocês aqui com a gente para fechar esse dia, né, que começamos às 9 da manhã e estamos fechando às 18. E eu queria realmente agradecer, foi uma honra ter vocês, viu? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, estava acompanhando, tudo maravilhoso. O Renan, meu Deus, quanto conhecimento, tão jovem, né? Com tanta bagagem assim, é um privilégio, né? Muito obrigada pelo convite, de verdade. Uma honra estar aqui ao seu lado, Rosane, porque quando eu olho para o futuro é uma mulher negra, assim. Então, estar com você para mim é muito simbólico aqui. Vamos trocar sempre. Sucesso, muito axé e prosperidade para Divas Black. Obrigado, Para gente. nós, amigo, para nós, um prazer.